Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso tão precioso estudo guiado. Esse momento em que nós nos demoramos um pouquinho no estudo da Palavra de Deus, meditando em temas importantes, temas profundos, temas relevantes, temas que fazem a gente refletir, com certeza aplicações, fazem com que a gente faça aplicações na minha e na sua vida. Desde já você já sabe o quanto é importante esse momento. Então não deixa para assistir depois, não pula, não fecha, continue até o fim, porque com certeza Papai do Céu quer falar ao seu coração. Então, sem muitas delongas, eu quero te convidar a fechar teus olhos, porque primeiro nós vamos buscar a presença de Deus por meio de uma oração e logo em seguida nós vamos nos debruçarmos, nós vamos nos jogar para o estudo guiado de hoje, que com certeza será uma bênção. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque é maravilhoso estar na Tua presença e só de estarmos aqui desfrutando, com certeza, de um ambiente harmônico e celestial na Tua presença, isso já é algo grandioso para nós, é maravilhoso, Pai. Pois é momentos como esse que nós alcançamos a paz que excede todo entendimento. Nessa ocasião, Pai, fala aos nossos corações mais uma vez, porque durante todos esses dias em que nós temos nos demorado na Tua santa presença, nós temos ouvido o Senhor falar ao nosso coração. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Faz com que a cada dia a gente nutra mais ainda o prazer de estar em Ti. Porque o nosso grande anseio, nosso grande desejo é passar toda a eternidade contigo, Pai. Perdoa, Senhor, às vezes que nós temos vacilado, temos deixado para depois e acabamos nem tendo esse momento contigo. Dá-nos a Tua paz, dá-nos o Teu Santo Espírito, é isso que nós te pedimos, no nome santo e poderoso do Teu Filho amado, de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, vamos ao nosso estudo guiado. Hoje, quarta-feira, dia 28 de agosto, o nosso tema é Deveres terrenos e resultados celestiais. Nosso tema hoje vai ser maravilhoso. Eu quero convidar você, que está aqui comigo, a abrir a sua Bíblia aí no Evangelho de Marcos, capítulo 12, nós vamos dar continuidade ao contexto a qual nós estávamos lendo. Agora nós vamos ler a partir do versículo 13 ao 27. É um contexto bastante interessante. Eu gostaria de pedir a sua atenção enquanto eu leio, tá bom? Diz assim, ó, versículo 13. Mais tarde, enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para o apanharem em alguma coisa que ele dissesse. Estes se aproximaram dele e disseram, Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou, por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário, para que eu o veja. Eles lhes trouxeram a moeda, e ele lhes perguntou, de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então Jesus lhes disse, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. Depois, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão. Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. Nenhum dos 7 deixou filhos. Finalmente, morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu, vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam
nem são dados em casamento, mas são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhe disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. Que texto maravilhoso. Tem muitas coisas aqui para nós refletir. Primeiro, nós vamos ao ponto das controvérsias, que é o tema central da semana. E aqui é apresentado duas controvérsias. A primeira com relação aos impostos e ao segundo a questão da ressurreição. Então vamos primeiro para a primeira parte, que é com relação aos impostos. Eu separei aqui dois tópicozinhos para a gente se orientar e não sair do assunto. E o primeiro tópico, o primeiro ponto diz assim, ó, os líderes estavam tentando apanhar Jesus em algo que pudessem usar para condená-lo, junto ao governador romano ou ao povo. A gente percebe, né, que essa semana Jesus ele não vai ter sossego. Desde o momento inicial até então, os líderes religiosos, os chefes, os sacerdotes, os mestres da lei, toda aquela corja de aparentes pessoas dedicadas ao Senhor, porque era só de aparência, estavam ali procurando, tramando, vendo uma forma de complicar a vida de Jesus, vendo uma forma de cavar ali a tumba dele. E ali eles pensaram, olha, vamos propor uma situação a ele, porque se ele for patriota, ele vai dizer que não é para dar o imposto a César, porque César é um imperador romano e ele está oprimindo o povo de Israel. Se ele responder que é para dar, então ele é pró-governo romano, e aí ele vai ficar, vamos dizer assim, com a imagem ruim com as pessoas, porque as pessoas não aguentam mais o Império Romano, a opressão romana. Então vamos propor essa questão para eles, né? Para Jesus. Interessante que quando eles fazem a pergunta, antes de fazerem a pergunta, eles começam com elogios, né? Que o Senhor é íntegro, que o Senhor não leva em consideração a aparência, que não sei o quê. Fingindo como se fossem amigos de Jesus, como se quisessem o bem de Jesus. A gente vê, né? Como a raça humana, ela consegue ser hipócrita, consegue ser falsa, para alcançar ali os meios que elas desejam, né? Vamos dizer assim, os resultados que elas almejam. Os chefes ali, os religiosos, não queriam nada de bom de Jesus. E ali eles chegaram com muita fala bonita, e com certeza a gente está vendo muito no período ao qual está vivendo isso. E ali propuseram essa questão, e aí? Devemos ou não pagar o imposto a César? O que é que você diz? A resposta de Jesus foi bem clara, né? Jesus já viu o que é que se passava nas entrelinhas, qual era o propósito deles, né? Qual era a intenção que estava no coração deles. E aí Jesus já desmascara eles logo, dizendo, olha, vocês são hipócritas, vocês são pessoas falsas, vocês são pessoas sem futuro, como diz aqui na minha região. Vocês não prestam, vocês não valem nada. Tragam uma moeda. Tragam uma moeda. Trouxeram uma moeda ali do denário. Ali tinha uma imagem do imperador César e uma inscrição. Ele perguntou, a imagem que está aparecendo aqui, essa inscrição é de quem? É de César. Pois muito bem. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E aqui está a grande controvérsia. Como é que a gente consegue servir a dois senhores? Como é que a gente vai servir a dois senhores se a Bíblia diz que não tem como servir a dois senhores? Vamos entender então o que Jesus estava querendo dizer? Eu separei um outro ponto aqui, com base nesse contexto, diz assim, Jesus respondeu que eles deviam dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pois muito bem, vamos entender então o que é dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Dentro desse contexto, Jesus endossa que eu e você devemos ser cidadãos. Nós devemos cumprir com nossas responsabilidades de cidadãos, ou seja, pagar as nossas contas, pagar os nossos impostos, obedecer às leis. Devemos fazer tudo isso, desde que, e aqui é o grande X da questão, e aqui é onde divide as coisas bem direitinho, desde que o servir a parte das lideranças políticas não vá de contra o servir a Deus.
Enquanto for possível servir a Deus, a gente vai ser cidadão exemplar. Mas a partir do momento que, vamos dizer assim, vier a minar o espaço da adoração, vier atrapalhar o relacionamento com Deus, opa, entre César, representado aqui a parte social, política, e Deus, nós devemos ser fiéis a Deus. Nós vemos uma história que podemos usar como exemplo bem característico desse tipo de situação, o caso de Daniel. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia ao Senhor. E ali, em um dado momento, fizeram um decreto que não era permitido adorar a Deus. O que foi que Daniel fez? Daniel se escondeu? Daniel deixou de adorar a Deus? Daniel deixou de se relacionar com Deus? Não. Daniel priorizou Deus. Por conta disso, ele foi jogado na cova dos leões. Haverá um momento em que eu e você deveremos tomar uma decisão entre ser o cidadão perfeito e entre ser um verdadeiro adorador de Deus. Esse momento ainda não chegou. No momento em que nós vivemos, nós podemos sim ainda ser cidadãos exemplares, e devemos ser, principalmente pela imagem que carregamos de Jesus Cristo refletido em cada um de nós. Por isso nós devemos ser cidadãos exemplares. Mas, no atual momento, devemos ser cidadãos exemplares e também adoradores exemplares. Mas quando chegar o momento em que eu e você fomos colocados à prova de decidirmos a quem nós vamos servir fielmente, a nossa adoração, a nossa fidelidade deve estar fechada com Deus. Tá certo? Passando para o outro ponto, chegou ali os saduceus, né? Os escribas e fariseus não conseguiram colocar Jesus em mais lençóis. Então mandou um outro grupo que fazia parte ali do pessoal religioso da época, os saduceus. Os saduceus, eles recebiam esse nome porque eles não acreditavam na ressurreição. Você conhece alguém assim? Pois é. Se você conhece alguém que não crê na ressurreição, essa pessoa poderia ser chamada de saduceu nos tempos de Jesus. Com base nisso, eu separei aqui 2 pontos também, com base nesse assunto. O primeiro ponto diz assim, ó. A seguir, houve uma controvérsia sobre a ressurreição dos mortos. Os saduceus eram um grupo formado por sacerdotes que aceitavam como escrituras apenas os 5 livros de Moisés. E aí esse pessoal chega até Jesus e ali propõe também mais uma questão, com o mesmo intuito e propósito do grupo anterior. Provar Jesus, colocar Jesus em uma situação delicada, prejudicar Jesus. A intenção deles, em suma, era essa. Eles não queriam nada de bom com Jesus. Estava que nem no papel de Satanás. Satanás não quer nada de bom nem comigo com vocês. Eles estavam atuando da mesma forma com relação a Jesus. E aí eles perguntaram, olha Senhor, de acordo com a lei de Moisés, quando uma pessoa se casa e ali não gera nenhum fruto, não gera nenhum filho, e o marido vem a morrer, a viúva ela deve ser dada em casamento ao irmão solteiro, né? Um irmão que ainda não se casou. Para quê? Para que gere-se filhos e a descendência do falecido irmão tenha ali continuidade, por meio do casamento, do novo casamento com o irmão. E aí eles propuseram uma situação hipotética. Imaginem ali uma mulher que se casa com um homem que tem ali 6 irmãos, né? O primeiro marido, por alguma circunstância, morre. A mulher ficou viúva. Então ela se casa com o segundo irmão. Também não gera filhos. O segundo irmão morre também. Ela se casa com o terceiro e assim sucessivamente até chegar ao 7º e o 7º morrer também. E nenhum desses casamentos gerou-se nenhum filho. A mulher morre também. Porque você sabe, ninguém é eterno. Um dia todos nós, se Jesus não voltar antes, iremos passar pela experiência da morte, do sono da morte. A pergunta que nós fazemos é, quem será o marido dela no reino dos céus? Na ressurreição, quando ela for ressuscitada, quem é que vai ser o marido dela? O primeiro, o segundo, o terceiro, o 7º, qual deles? Afinal de contas, ela se casou 7 vezes. Ela teve 7 maridos. E aí? O interessante desse questionamento é que eles chegam perguntando algo para Jesus que nem mesmo eles acreditavam. E aí você já vê o que estava por trás, quais eram as intenções do coração deles.
Percebe? Um outro ponto interessante que a gente pode tirar aqui é que questionamentos como esse provavelmente já tenham surgido aí na roda de conversa que você faz parte. E aí? Se você se casar novamente, lá no céu você vai ter 2 esposas, você vai ter 2 maridos, como é que vai ser? Jesus, ele sana esse questionamento de uma maneira muito extraordinária. Ele dá 2 respostas. Vamos ver aqui. A primeira, antes de nós chegarmos à primeira resposta, o ponto que eu separei diz assim, ó. Desacreditando da doutrina da ressurreição, os saduceus apontaram para um dilema. Na ressurreição, de qual deles ela seria esposo? A resposta que Jesus utilizou foi, primeiro, vocês não creem no poder de Deus, vocês não conhecem a Deus, porque Deus já deixou bem claro que no céu ninguém vai ser casado ou vai dar-se em casamento, não. As pessoas no céu, na ressurreição, após a ressurreição, elas vão viver como os anjos. Não vai ter essa questão, família tal, da família tal, filho de fulano de tal, não. Todos seremos iguais, todos seremos irmãos, todos estaremos ali como uma única grande família. Todos seremos como anjos. Primeira resposta. A segunda resposta é com relação à ressurreição que os saduceus não acreditavam. Jesus cita ali a palavra, exatamente o texto a qual eles acreditavam, que está ali escrito em Êxodo, capítulo 3, o verso 1 ao 22, que narra a situação da sarça. E ali Jesus diz, olha, vocês que só creem aí no Pentateuco, né? Vocês não viram o que Deus falou a Moisés quando estava conversando com Moisés ali por meio da sarça ardente? Como foi que Deus se identificou? Como foi que Deus se apresentou? Eu sou o Deus de quem? De Abraão, de Isaac e de Jacó. Como era que esses 3 se encontravam na situação em que conversou com Moisés? Eles estavam vivos? Não. Estavam mortos. Deus é Deus de gente morta? Não. O que Deus estava querendo dizer é que um dia Abraão, Isaac e Jacó iriam ressuscitar. Porque Deus é Deus dos vivos. O simples fato dele dizer de quem Deus, o Deus de quem ele era prova suficiente de que a ressurreição é um fato comprovado. É um fato que muito em breve, para a honra e glória de Deus, será consumado com a segunda volta do Senhor. Ali Jesus tirou de letra, mais uma vez, todas as intenções malignas que aquela classe de religiosos tinha contra ele. Resolvendo todas as controvérsias que podem ser, nos dias de hoje, as mesmas controvérsias que surgiram na época ali em Jerusalém. Alguma dessas duas, você tem alguma dúvida? Deixe no comentário. Se não, que bom. Pelo menos agora você sabe responder quando isso surgir em algum momento do seu dia, em alguma conversa. Sobre como nós devemos nos comportar com relação a lideranças públicas, vamos dizer assim, pessoas que assumem posição acima de nós. E como eu e você devemos lidar com relação à ressurreição, como é que vai se dar lá na glória de Deus, no reino de Deus, após a ressurreição. Obtivemos respostas para essas duas questões, que foram temas controversos, tanto na época lá em Jerusalém, e possivelmente também podem ser nos dias de hoje. Tá certo? Chegamos ao fim de mais um estudo guiado. Papai do céu, continue falando a mim e a você, continue impressionando o nosso coração, continue trazendo luz às suas verdades. Porque aqui, o que nós discutimos, conversamos, é apenas a luz da Bíblia. Nada de opiniões humanas, tá bom? É isso? Papai do céu te abençoe, te proteja de todo mal. Até a próxima e tchau, tchau.